Fala pessoal, Alisson falando e hoje a gente vai bater um papo com o Victor Ramos, fundador da VegPet, uma loja de produtos ecologicamente corretos e veganos e também produtos vegetarianos para pets, né, para cães e gatos. O nosso papo aqui foi bastante esclarecedor sobre várias questões aí que envolvem essa treta sobre se cães e gatos podem ou não viver, né, com a base de alimentos de origem vegetal, né, porque cães e gatos são tipificados como animais fisiologicamente carnívoros, embora na maioria das vezes as pessoas tendam a aceitar que cães podem sim comer vegetais tranquilamente, mas isso para gatos já é mais polêmico. Enfim, a gente vai passar por essas questões e outras nessa nossa conversa aqui, então eu espero que vocês gostem bastante, já deixe sua curtida, comentários, enfim, é isso, bora pro papo. Victor, te apresenta pra galera aí, por favor, me explica de onde é que tu surgiu com essa ideia de ração vegana, de loja pra pet online? Como é que é? Tu é há 11 anos vegetariano? Conta melhor sobre quem é essa pessoa que nos fala agora. Cara, maravilha. Primeiro, obrigado aí pelo convite, Alisson, de poder compartilhar um pouquinho. E a gente já tá nessa jornada aí, já tem 7 anos de loja, né? Então, eu me formei na área de tecnologia, né? Vim dessa área de TI, bem tradicional. Então, sempre procurei trabalhar em corporativo, passei pelas maiores ali, tipo IBM, BASF, Ericsson, e sempre com essa pegada muito forte de me desenvolver no mercado normal, tradicional, né? Então, tinha essa vontade, tinha esse objetivo. E em 2011, cara, eu deixei de comer carne, comecei já a fazer a transição ali no meio do ano, um mês depois eu já tinha tirado todas as carnes, né? Ainda falo que sou vegetariano porque eventualmente como alguma coisa de derivado de lácteo, né? E ali, em 2014, eu já conhecia que existia uma ração vegetariana no Brasil. E não é de agora, sabe? A ração vegetariana, ela já existe desde 1998. Então foi algo bem pioneiro ali do veterinário que desenvolveu, né? Ele estava num congresso internacional, ele foi vendo algumas tendências, a parte de assimilação da proteína vegetal. E aí ele fez essa introdução no Brasil, né, dessa ração. E aí eu tenho 2 pets em casa, né? A gente adotou o Frodo, o Rufus também mora com a gente, e eu já queria dar essa ração lá em 2013, foi quando eles vieram para casa. E cara, eu procurava em vários lugares assim, de revenda, de loja, e era muito difícil de encontrar. E aí eu pensei, falei, pô, eu tenho essa coisa de querer, né, empreender, eu gosto dessa parte de mercado digital, do online, marketing digital, tudo isso, e aí eu falei, vou colocar uma página, né, simples online ali para ver se mais pessoas também têm interesse, né, pela ração. E aí, cara, 2014 foi toda essa luta, assim, a gente saía aqui de São Paulo, né, a gente tá na capital, pegava o carro e a gente ia até o interior de São Paulo, pegava essas rações, eu botava tudo no carro, trazia pro apartamento e empilhava toda a ração, cara. E eu falei, se alguém mais quiser, né, tiver procurando uma ração desse tipo, a gente vai oferecer, né, através do e-commerce, porque dá para entregar o Brasil inteiro. E foi assim que começou. A gente começou bem devagarinho, fazia ali 4, 5 pedidos por mês, né, no começo. E aí a coisa foi ganhando tração, o pessoal foi comprando, foi dando feedback positivo das rações. E aí a gente foi aumentando, assim, a parte de mix de produto do e-commerce. Então a gente colocou biscoito, a gente colocou produto de higiene que não fosse testado em animal. E aí a gente criou a VegPet, que é essa loja focada, né, em produto vegetariano e vegano para pet. E a tese nossa é que todos os produtos ali de alimentação sejam base vegetal. Ainda assim, até hoje, as pessoas não conhecem que existe ração vegetariana e ração vegana. E mesmo aquelas que conhecem, tem muita dúvida, sabe? Porque eles fazem uma associação de, o gato é carnívoro, então como é que ele pode se alimentar, né, de um alimento base vegetal? E aí, de uns tempos pra cá, a gente tá fazendo mais conteúdo, sabe? Aparecendo mais, aceitando o convite para participar e mostrar pro pessoal que hoje já tem tecnologia suficiente para esse tipo de alimento, né? Aí foi essa jornada, 2014 até 2018 a gente revendia as rações, aí a gente fez uma rodada de captação de investimento, então é o que eu falei, eu gosto muito desse mercado de startup, de negócios, né? Então a gente fez um projeto, conseguiu captar, antes mesmo de várias outras empresas que estão aparecendo agora, né? Que estão investindo em empresas veganas, fundos veganos, lá em 2017 a gente já estava levantando essa bandeira, né? E aí a gente lançou a Bicho Green, que foi a primeira ração vegana no Brasil para cão e gato. Essas dúvidas que eu vejo que é mais uma oportunidade nossa de levar informação. A pessoa, quando ela levanta a mão e ela é vegana e fala, isso não pode, eu escolhi o veganismo para mim, mas para o meu pet eu acho um absurdo querer mudar a natureza dele. São para mim formas de mostrar para essa pessoa que
Vamos pensar um pouquinho mesmo numa ração tradicional que hoje já não tem carne ali envolvida, né? Sem contar toda a parte de exploração animal, essas coisas todas que pra mim pega bastante, né? Então tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo é uma bandeira que a gente levantou e vai até o final com ela, sabe? Até essa ração ficar muito conhecida, ter bastante volume e a gente conseguir comercializar ela. Sim. Pelo visto, funcionou tanto a ponto de vocês criarem um produto novo. Tu ter que contratar gente veterinária, sei lá, especialistas, pessoal que mexe com engenharia alimentar. Como é que foi essa história aí de tu pular do e-commerce para um trabalho que é industrial? Como é que foi isso aí? Tu teve que contratar muita gente? Teve um desafio burocrático com a legislação? Conta um pouquinho dessa história e até para quem tem interesse em trazer mais empreendimentos veganos, ter uma noção da realidade da dificuldade que é no Brasil fazer isso. Cara, e é muito legal essa pergunta, Alisson, porque para você lançar um produto, você tem que vencer diversas etapas. Então, a primeira delas é a que você trouxe, que é a parte técnica do desenvolvimento da ração. E aí já cabe uma informação que às vezes as pessoas elas não sabem, mas a pessoa que faz a formulação de um alimento para pet, a especialização dessa pessoa é em zootecnia. Então, não é uma pessoa necessariamente que fez veterinária. E aí tem muitas pessoas, né, que cursam veterinária e aí elas às vezes opinam em relação à nutrição e não necessariamente é a mesma formação. Então tem a pessoa que fez a zootecnia e ela é a responsável por equilibrar toda a parte de macros e micronutrientes. Então macronutrientes, a gente está falando de proteína, a gente está falando de carboidrato, a gente está falando da parte energética, né? Aí tem os micronutrientes e aí tem as vitaminas, tem os minerais. Então o que eles precisam fazer? Primeiro um estudo muito completo, internacional, inclusive, né, tem ração vegana nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália. Então, é uma oferta já conhecida fora do Brasil e a gente fez esse estudo. Primeiro você pega um panorama geral ali das formulações, aí você tem que fazer uma adequação, né, nutricional para os ingredientes que a gente encontra aqui no Brasil e alguns outros a gente tem que trazer de fora, né, fazer a importação. E a base disso tudo, cara, existe como se fosse uma agência que é um mapa. É o Ministério da Agricultura e Pecuária, a gente está debaixo deles e eles que determinam ali as regras e os níveis de garantia da ração. Então, além de você ter que fazer todo esse desenvolvimento, investir para fazer pesquisa e estudo, existe esse ministério que vai credenciar aquela formulação e ela toda está balizada em manuais que são o NRC, que é um manual técnico, tem os outros manuais que nos Estados Unidos eles usam para fazer a formulação, na Europa. Então você pega todo esse conhecimento, né? A pessoa lá é uma mestre em nutrição animal, ela desenvolve aquela formulação e aí tem que quebrar muito cabeça, porque imagina que uma ração vegana, ela vai concorrer com uma ração tradicional com base de proteína animal e aí eles vão usar uns palatabilizantes muito agressivos de origem animal, então fígado, coisas que para o pet vai despertar o interesse pelo alimento. E aí na gente, do nosso lado, a gente tem que usar muita tecnologia para pegar essas proteínas vegetais, às vezes fazer um aquecimento diferenciado ou fazer algum processamento nesse alimento para que a gente consiga chegar próximo do que é um alimento à base de proteína convencional, né, que a indústria já está bem acostumada. Então o primeiro passo foi esse, a gente faz toda essa parte de formulação, desenvolvimento. Vencida essa etapa, você tem que fazer todo o desenvolvimento de embalagem, que é um investimento muito alto. Então se a galera, às vezes o pessoal me pede ali na rede social ou no vídeo, poxa, por que vocês não lançam ração urinária? Por que vocês não lançam ração para filhote? Por que vocês não lançam ração para gatos castrados? Porque o mercado de ração, ele funciona desse jeito, ele tem ração para todo tipo de pet ali, de classificação, de raça, de porte, e nós somos uma empresa enxuta, né? Sou eu, a Thaís, que é minha esposa, a gente tem uma pessoa que ajuda no atendimento, que é a Estefânia, que inclusive fez a ponte aí entre a gente, super querida, que era cliente, agora trabalha com a gente. E a gente faz toda a terceirização da logística, então toda a separação de pedido, recebimento de material, a gente tem uma empresa parceira e basicamente somos nós três aqui operando todo o negócio. E a gente tenta, já há muito tempo, assim, de falar com um veterinário, de falar com o pessoal que é o formador de opinião nessa área de nutrição, para mostrar, falando, olha, existe um alimento completo, existe até gente dentro da academia que é pós-doutor em alimentação e nutrição, falando
quando que é possível esse tipo de alimento, né? Então é um trabalho que você tem que desenvolver a parte de produto, aí você tem todo um investimento para fazer o acabamento dele, embalagem, distribuição, armazenamento, e depois um trabalho de educação, tanto para o público que já é vegetariano e vegano, que tem bastante resistência, quanto o público que não está buscando esse perfil de alimento, mas a gente tem que chamar a atenção deles de alguma forma. E às vezes falar que a ração é vegana, ao invés de causar o efeito que a gente espera, né, que a pessoa vai falar, pô, que legal, eu vou ter um alimento base vegetal, mais natural, mais saudável, sem envolver nada de crueldade animal, às vezes gera um efeito reverso, assim. Isso eu também busco entender, até com o público nosso, assim. Pô, a gente não tá jogando o mesmo jogo ali de preservar as vidas, diminuir a parte do consumo de proteína animal. Eu também quero entender o porquê que existe tanta resistência, sabe, na transição desse tipo de alimento. Pois é. Isso aí é uma resistência que eu vejo bastante presente dentro do próprio público vegano. E realmente, como tu falou no começo e tá comentando agora, existem muitos veganos que acreditam que o veganismo deve se limitar às escolhas pessoais do vegano indivíduo humano. E, de certa forma, a gente não deveria mexer com a natureza de outros animais. E aí que entra essa grande questão, né? Até que ponto a gente pode dizer que alguma ração é natural? E se não existe ração natural, existe alguma alimentação natural para os nossos pets hoje em dia? Tu falou recentemente sobre isso no vídeo que tu fala sobre os achados lá da doutora Flávia Saad, né, numa palestra. Eu queria que tu falasse um pouco aqui também sobre essa questão de alimentação natural, que se existe alguma ração natural ou se de fato tem alguma alimentação que os donos, pais de pets, eles deveriam misturar arroz com carne, sei lá, tem gente que faz isso, né? Sim, sim. Não, e é legal também, porque é um ponto que até a doutora Flávia Saad, ela é uma das maiores especialistas em nutrição animal do Brasil hoje. Ela não é vegetariana nem vegana e ela sempre coloca que ela nem simpatiza tanto com essa parte mais filosófica e ideológica. Mas o que ela fala na palestra? Existe a preferência alimentar dos animais e existe a alimentação que ela é mais biologicamente próxima do que seria encontrado na natureza. Ela trouxe o exemplo do panda, que ele tem uma estrutura carnívora, né? Então, através das classificações ali das presas, do comprimento do intestino, ele entra lá nos urcídeos, que é uma família carnívora, só que a preferência alimentar dele é pelo bambu. Então, ela não colocou dessa forma, né? Então, não é dizer que o panda é herbívoro, ele é um animal carnívoro, mas ele tem uma preferência alimentar por vegetais. E ela comentou que existem outros na natureza que seguem nessa direção. Eu dificilmente entro muito nessa tese de evolução, porque o que eu entendo? Hoje o cão doméstico e o gato doméstico já não é mais um animal da natureza, sabe? Eles foram acostumados a morar na nossa casa, a ter essa proximidade e essa relação quase de humanização mesmo. E o alimento, na hora que a gente escolhe uma ração comercial, que é essas rações tradicionais, isso já não é uma alimentação biologicamente que ele vai encontrar na natureza, né? E tem até a questão de cães que se você deixar ele na natureza, ele não consegue nem fazer a reprodução mais, porque eles foram fazendo tanta seleção genética ao longo dos anos, que se você coloca uma determinada raça na natureza, vai acontecer dele morrer em pouco tempo ali, porque ele nem sabe se comportar. Ele não vai conseguir abater uma presa e abrir o estômago para comer as vísceras, sabe? É uma coisa que não faz nem sentido na minha cabeça de fazer essas comparações. Eu não entendo que a gente esteja mudando a natureza. Não é nem a proposta da VegPet, nem da Bicho Green, muito menos a minha. Eu não quero converter os pets ao veganismo. Eu não quero que os cachorros e os gatos sejam veganos. A minha missão com a empresa, com o projeto cara, eu vou desenvolver um produto de uma qualidade super premium para que as pessoas que tenham uma sensibilidade maior com a causa animal possam dar algo que é seguro, completo e balanceado, sem nada que seja oriundo de uma proteína animal. Não preciso abater um frango, um porco ou nada disso para servir de alimento para o meu pet. Então, assim, essa é a linha que eu acredito muito. E outra que eu também acho só quando a gente tornar esse alimento muito acessível, muito competitivo com outras rações e o público geral, mesmo que não seja vegetariano ou vegano, optar por esse alimento, é que a gente vai conseguir fazer a transição dessa cadeia de produção. Então, assim, eu acredito
acredito nesse meu ativismo pela causa através de criar um empreendimento que ele seja competitivo o suficiente para substituir uma matriz que usa animais na cadeia de consumo. E assim, aí tem várias questões que a gente vai trabalhando, né? Sim. Tu percebeu que existem pessoas que estão interessadas nesse tipo de produto e tu vai lá e realiza a oferta. A parte da demanda, ela emperra em certo momento porque existe essa crença popular, né, de que os cães e gatos precisam de alimentações naturais e o entendimento sobre o natural é como se o cachorro ou o gato fosse, sei lá, o lobo ou o leão, né? Quando a comparação com esses outros animais, com esse felino como o leão, né? Esse canídeo como o lobo, animais que são selvagens, essa comparação deve parar aí, ó. Sai do doméstico pro selvagem, acabou, né? Não é à toa que quando a gente fala de gatos selvagens, a gente tem um termo para eles que não é nem selvagens, são gatos ferais. São gatos que são domésticos, mas perdeu-se o controle social sobre eles porque não faz castração, não tem algum tipo de, talvez, controle em termos sanitários ali, de esses animais estarem indo pra lá e pra cá. Daqui a pouco eles estão predando os animais menores, como os passarinhos, ratos ou o que for, e eles começam a ser tidos como feras na sociedade. São ferais, como tá ocorrendo no Canadá, na Austrália, se eu não me engano, e eles têm caça liberada pra matar esses gatos ferais, que são, muitas vezes, gatos domésticos de pessoas que não estão mais achando porque o gato sumiu no meio do mato, sabe? E aí a legislação permite que alguém casse o teu gato doméstico perdido, sabe? Então, o que a gente vê aqui é que a domesticação, ela deixa essa questão do animal selvagem, essa questão do animal na natureza, totalmente alienígena frente à realidade. A realidade é que esses animais não são selvagens e quando eles se aproximam de ser selvagens, a gente trata eles como pragas e tenta caçar e matar eles, né? Como, por exemplo, o javaporco, que foi importado aqui para o Brasil para ser um animal doméstico de corte para alimentação. De repente, ele virou um animal feral que não tem mais controle social e agora está liberado caçar. Me parece claro que a domesticação desses animais, cães e gatos, ela deixa impossível a gente sequer acreditar que uma alimentação natural da natureza ela faça sentido para um animal doméstico. Até porque essa alimentação natural da natureza ela não faz sentido nem para o animal de corte que as pessoas estão matando, pagando para que sejam mortos para virar alimento para elas mesmas. Esses animais que a gente come, eles não recebem alimentação natural. E não há nada de natural na gente comer esses animais. Me parece um duplo padrão moral aqui que não é realista, sabe? Existe, né, nesse gancho assim do natural, da adaptação, da evolução, esse ponto da alimentação. Vamos pensar então que você preparar o alimento do seu pet na sua casa seja o mais próximo do que ele encontraria na natureza, o mais biologicamente indicado, né? E até a doutora Flávia comentando lá naquela palestra, as vitaminas, né, que elas estão presentes ali na ração comercial, na ração seca, elas são extremamente voláteis. Então imagina eu como tutor, na melhor das intenções, eu vou preparar o alimento do meu cão. E aí eu faço a mistura, coloco ali o arroz, eu coloco uma fonte de proteína. Se eu não tiver um conhecimento avançado de nutrição, fatalmente eu vou deixar alguma vitamina ou algum outro mineral ou algum outro ingrediente que ele é extremamente sensível ao calor de fora da dieta do meu pet. Porque só de você colocar ali no forno e aquecer, você vai precisar repor depois, principalmente as vitaminas e alguns aminoácidos, que eles são essenciais. E isso, às vezes você está na melhor das intenções, preparando o alimento e, na verdade, você está deixando defasado, porque se ele tivesse na natureza e ele tivesse predando ali o animal, ele ia consumir tudo aquilo na temperatura ambiente, né? Não estaria quente. Então é o que eu falo também pro pessoal, falar, legal, você quer preparar a comida, você quer fazer o balanceamento, é possível, mas vai requerer ali um estudo, um aprofundamento de nutrição. Nesse ponto também, eu acho que até eu como consumidor, cara, eu nunca me aprofundei tanto como agora, porque eu tenho um produto, eu tenho que conhecer de formulação, de nutrição. Então, as pessoas hoje que elas escolhem um alimento, elas vão muito pela indicação do veterinário, ou elas vão pela indicação, às vezes, se ela comprou aquele cão ou o gato, o canil já vai indicar uma ração e vai falar para dar aquele alimento. E essas indicações não necessariamente são as melhores alimentações. Pode ser uma força comercial que consiga fazer uma parceria com aquele veterinário, com aquela pessoa profissional, que vai indicar a marca X ao invés da marca Y. E nós, como consumidores, é muito difícil de você conseguir reunir informação suficiente para olhar no rótulo da ração e falar, pô, esse alimento é muito melhor,
ou esse alimento aqui, ele é mais marketing do que qualidade. E aí um dos papéis que eu tenho tentado trazer é traduzir esse lance de micros e macros, essa parte muito técnica, para as pessoas conseguirem comparar um alimento e um outro e tomar a decisão, sabe? Falar, pô, esse alimento aqui, ele é completo, ele é balanceado, ele é base vegetal e não precisa de suplementação, não vai ter falta no longo prazo, e ter segurança na transição da ração vegana, sabe? A gente tá colocando tudo que a gente tem disponível, né, dentro da nossa limitação atual, mas gerar conteúdo, falar com veterinário e até quem é contrário, sabe? Eu sempre pergunto, falo, ó, se tiver alguém aqui que é veterinária ou é contrário à alimentação, poxa, me fala um ingrediente que falta num alimento vegano. Não só que, ele precisa da proteína animal. Ele é animal carnívoro. Mas fala, pô, o que falta? Qual é o ingrediente que falta nessa alimentação? Porque não falta, sabe? Ou tá sintetizado, ou tá a partir da proteína vegetal. Sim, e essa é uma coisa que as pessoas podem utilizar como argumento, né? Mas é sintético, não é natural, não é retirado da origem do que a natureza cria ali, tem que levar para o laboratório para sintetizar. Muitas pessoas vão martelar e parece que esse é o principal argumento contra qualquer tipo de alimentação industrializada, alimentação laboratorial, alimentação que se baseia em tecnologia de ponta para ser feita, né? E, inclusive, a bem da verdade, se tu compra um saco de sal, o sal no Brasil é iodado, né? Teve um processo ali industrial, tecnológico para te ter o sal na tua cozinha. Tudo que a gente come tem esse processo aí de os nossos alimentos são enriquecidos com isso, sei lá, a fermentação, a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Sabe, a bem da verdade, nós, enquanto humanos, já aceitamos que é uma boa a gente envolver processos laboratoriais, industriais com os nossos alimentos. Nós consumimos esses alimentos, até mesmo alguns integrais vão ter esse processo neles, né, durante a fabricação, mas chega nos pets ali, de repente, o argumento de que a natureza, o que a natureza dá é o que deve ser utilizado, é o que deve ser buscado, esse argumento ganha força, e aí que nós da filosofia, a gente pensa assim, cara, qual é o sentido disso tudo? Isso aqui é aquilo que a gente chama de falácia naturalista. É como o Anny Madruga perguntou aqui, se os humanos fossem naturalmente carnívoros, então o veganismo não faria sentido? A ética deve ser baseada no que é natural, né? Ou seja, já que é natural a gente consumir de determinada forma, tem que ser assim, já que, por exemplo, é natural que tu morra de câncer com algum tipo de processo aí de metástase, né? Tu não pode intervir com plano de saúde, com informações médicas, com equipe cirúrgica. É natural que os gatos ferais se reproduzam loucamente, e aí depois é natural também que eles tenham que ser caçados, porque na natureza o equilíbrio ambiental e ecossistêmico é a caça. Tá, mas não tem uma opção melhor do que tu sair caçando os gatos ferais? Talvez, quem sabe, castração? Castração não é natural. Então a castração não deve ser utilizada nos nossos pets. Os veganos que dizem que a alimentação tem que ser natural para os pets, eles devem ser automaticamente contrários à castração, já que ela não é natural. Então me parece que a velha desculpinha esfarrapada de sempre que nós veganos costumamos lidar quando alguém vem e diz, mas se tu não comer carne, leite e ovos, tu não vai estar respeitando a tua natureza de onívoro. Quando a gente vai ver lá um animal fisiologicamente carnívoro como o panda adorando bambu e nem querendo saber de carne. Já foram cerca de 80 hipopótamos documentados, né? 80 hipopótamos que são animais fisiologicamente herbívoros, né? Já foram documentados comendo carne. A gente vê que a natureza, essa coisa aí de ter a fisiologia carnívora, onívora, herbívora, isso não diz muita coisa no final do dia, né? Porque a própria natureza, ela consegue se adaptar para alimentos naturais, né, de origem animal ou vegetal que está lá dado no mundo. Animais que são carnívoros, onívoros ou herbívoros, eles conseguirem se adaptar de alguma forma em alguma situação de necessidade. Ocorre que no mundo humano a gente consegue manipular essa alimentação e fazer ela servir aos nossos próprios propósitos, fazer ela servir inclusive ao mundo que a gente deseja como ele seja. Então me parece que a pessoa que ela é totalmente contrária a uma alimentação artificial porque não é natural, não é que ela tem problema com as coisas artificiais, senão ela nem vivia em sociedade, ela não estava na internet. O problema dela é que ela não compactua
compactua com essa visão de mundo de buscar um mundo no qual isso seja comum. Ela acha que isso não deve ser assim e ela tem uma outra opinião. E no final é só essa discussão. A minha opinião é outra. E não porque eu realmente sei o que é natural, porque eu sei o que é bom. É só porque eu tenho preconceito mesmo. Pelo menos é o que eu sinto. Tu não consegue sentir alguma coisa assim nesse tipo de discussão? Que em geral a pessoa que vem falar, isso não é natural, em geral essa pessoa tende a ser preconceituosa e nada além disso? Alisson, por exemplo, você trouxe esse ponto, né? Pegar uma pessoa que é vegetariana ou vegana e ela vai numa consulta com a profissional nutricionista e aí ela fala, você tem que comer carne por causa dos seus caninos, né? E aí a pessoa automaticamente vai falar, que absurdo, né? Hoje já é completamente possível, eu sei que eu posso me alimentar estritamente de uma dieta base de planta que eu vou estar saudável e vou estar bem. Só que essa mesma pessoa, quando confrontada com uma alimentação vegana pro pet, ela vai usar essa mesma argumentação mesmo. Ela vai falar, não, eles são carnívoros, Aí você fala, poxa, não sei se preconceito ou falta de informação mesmo, porque até então, quem que ficava levantando essa bandeira, né? Da possibilidade de ter uma ração vegana para cão e para gato? A gente começou esse mercado mais forte de divulgação em 2014. Existia a Free Dog, cara, mas a Free Dog não era conhecida. Era um nicho muito específico. E a gente começou a fazer publicidade, fazer anúncio lá no Facebook, no Instagram, divulgar. E aí levava uma enxurrada de porrada. E aí a gente ficava mal, ficava triste. Aí hoje já é o que eu falei. Não importa se falam bem ou se criticam, o importante é que falem a respeito, porque aquela pessoa que tem algum preconceito ou falta de informação, eventualmente ela vai esbarrar com algum conteúdo para falar, olha, ele precisa, não é da proteína animal, ele vai precisar de um conjunto de aminoácidos essenciais e outros aminoácidos que ele vai produzir, o metabolismo vai conseguir produzir, e esses essenciais você pode extraí-los tanto de fontes animais, fontes vegetais ou sintetizar. Aí a pessoa vai falar, mas aí não é natural. E aí você já deu todos os ganchos possíveis. Hoje não existe esse ponto, né? Eu penso que para ter uma alimentação natural até a gente vai ter que ir para uma alimentação crudívora, né? Algo mais nessa linha e eu não tenho essa pretensão, sabe? O que eu quero é dar um alimento, fazer os exames e ver que meus pets estão seguros. Cara, isso para mim basta, sabe? Porque aí tem uma outra discussão que eu vou trazer, que é muito comum aparecer nas redes para nós, que é a questão da transgenia. E eu até vi no post que teve uma pessoa que até marcou alguns perfis falando, olha, fala com esse aqui, com esse perfil que eles fazem milho orgânico. Só que as pessoas talvez não conheçam. Quando a gente está falando de escala industrial, hoje a gente está girando aí, 8 toneladas de produto por mês, que é muito pouco para ração, mas é relevante por ser um nicho. Cara, não tenho como comprar uma saca de milho de um produtor mais artesanal, que vai ter uma produção orgânica. E mesmo que a produção não seja tão artesanal, que ela tenha uma escala industrial orgânica, o custo disso é elevadíssimo ainda. Então imagina nós aqui para decidir isso. Se a gente faz uma ração orgânica, o custo dela, cara, vai ficar muito fora do que é possível pra gente como consumidor. Hoje, a ração vegana da Bicho Green, ela equivale a uma ração super premium. E o preço de venda dela é comparado a essas outras rações super premium. E a gente recebe bastante solicitação, tem que ser mais barato, tem que abaixar o preço, é vegano, não pode ser caro. E eu entendo, sabe, a frustração, só que eu sou muito transparente, sabe? Pra gente fazer um produto de entrada e conseguir atender mais pessoas, eu ia ter que abrir mão de qualidade da formulação. E aí imagina você já tá lançando um produto que é inovador, que ele já tem uma crítica natural. Cara, eu não posso dar essa bandeira de abaixar, por mais que seja um nível estabelecido por esses manuais técnicos, eu não vou correr o risco de colocar algo que possa deixar a desejar ali, né, na nutrição deles. Então, assim, a gente teve que optar por usar milho transgênico, a soja transgênica, para trazer esse processo mais industrial, elevar o nível nutricional e colocar ela como super premium. Então, assim, resumindo ali, para a pessoa que quer esse alimento natural, ela quer o alimento orgânico, o alimento perfeito na visão dela, dificilmente ela ia conseguir comprar. Ia chegar a R$300, 7 quilos de ração e fica inviável. E a proposta é o quê?
tirar o animal da equação, sabe? Na minha cabeça é assim, ó, a gente tá em 2021. Cara, eu não aceito que você não considere pegar um alimento que não use outro animal como fonte de alimento pro seu pet, sabe? A pessoa que tem pet, ela tem carinho, ela tem afeto, ela gosta do cão, do gato, só que ela não tá fazendo a conexão da onde que vem a ração que ela fornece. Então, o nosso papel é esse, sabe? E aí vai ter gente que vai querer o natural, vai ter gente que quer o orgânico, tem gente que não vai aceitar o transgênico e não dá pra agradar todo mundo, sabe? E aí como que eu tô vendo esse mercado hoje? Cara, o mercado de planta para humano tá crescendo muito, assim, fazenda do futuro, a hambúrguer da Mafrig, gostem ou não, a JBS comprou uma indústria de proteína vegetal da Europa. Então assim, ó, existe uma visão no mundo de negócios que é muito clara. Ou a gente vai mudar a nossa matriz de consumo ou o planeta não aguenta. E não é mais algo legal, descolado de falar, é assim, ou vai mudar ou vai mudar. E aí tem todas essas empresas investindo em tecnologia, em combinação de moléculas, para você se aproximar do gosto, da textura, e a gente vai surfar essa onda, porque isso vai chegar no mundo pet, e se a gente conseguir, e a gente tem conseguido nesses últimos 7 anos, né, se manter no mercado, levando informação, crescendo, mesmo que é pouquinho, mas pô, crescendo, fazendo parceria que a gente tá fazendo agora, aí daqui a pouco alguém também do nosso segmento fala, pô, deixa eu também chamar para conversar, deixa eu falar que existe. Eu acho que aí as pessoas vão conhecer mais. E outra coisa que eu sempre falo nas propagandas, é só olhar a quantidade de depoimento que a ração tem, sabe? É óbvio que eu vou puxar a sardinha pro produto, mas pega uma ração tradicional e olha lá as avaliações e pega as rações da Bicho Green. Cara, é impressionante, assim, melhora de alergia, melhora a lágrima ácida, digestibilidade, vitalidade. Vai acontecer com todos? Claro que não. Não vai dar essa ração, a alergia vai sumir, não é nada disso. Só que ela é mais fácil de digerir, já tem estudo mostrando que digestibilidade é melhor. Talvez esse marketing mostrando os benefícios, os depoimentos, ele é mais lento um pouco, né? Mas eu acredito nesse tipo de ativismo, assim, é o que eu me identifico mais, sabe? De levar o produto, de mostrar, de ser resiliente o suficiente, de ter casca para tomar porrada de quem precisar, pra gente crescer a operação, sabe? Eu acho que o ativista, ele tem um papel importante, que ele vai pra rua, ele faz um ato ali, cara, é 10. Aí tem a pessoa que vai produzir audiovisual, por exemplo, no seu caso, tem um canal, você tá no nicho de educação, 10. E tem que ter a galera empreendendo, sabe? Trazendo produto, lançando, mostrando pro mercado financeiro que é viável, que é lucrativo. Então tudo isso ajuda. Sim. A gente acredita que o que realmente vai mudar o mercado, vai mudar, no caso, as pessoas, os hábitos diários das pessoas em torno da exploração dos animais, é algo que vai em direção à oferta de alternativas. Tu não precisa ser vegano para agir como um vegano. Tu não precisa ser vegano, se identificar como um vegano para socorrer animais, salvar animais ou mesmo evitar que animais sofram por conta da tua existência. E se houver um contexto no qual tu ser vegano é tão fácil ao ponto de que tu nem precisa dizer que tu é vegano, porque isso já tá meio que dado, tal como, por exemplo, eu não preciso estar dentro do estereótipo do gaúcho para ser visto como gaúcho, dado que a realidade no qual eu vivo, ela já me torna gaúcho. Então, esse é o ponto da parte da oferta. Se a gente estiver numa realidade onde tu simplesmente aquilo que tá no mercado, os serviços que tu usa, as pessoas com que tu se contata, o estilo de vida que tu mantém, se a tua vida tem o mesmo peso da vida de um vegano, tu não precisa da identificação social da causa para ser tido em termos de consequências como um vegano. Então, esse é o mundo que a gente vai buscando e ele vai acelerando na medida, muito mais por parte da oferta de bens e serviços e de facilidade de acesso e de talvez algum tipo de modismo em torno desses hábitos veganos, do que em torno de as pessoas efetivamente se dizerem, eu sou vegano, olhe para mim, né, e tem que ser vegano, você também seja. Então, eu acho que o teu trabalho acaba sendo essencial aqui por ele facilitar a transição de muitas pessoas, uma transição que muitas vezes vai ser até inconsciente. Eu virei vegano e nem percebi. Então, eu acho que esse é o maior impacto, esse é o que realmente vai trazer algum tipo de mudança
aqui. Mas tu trouxe esse ponto que é muito importante mesmo. A parte da educação, ela é, no momento que a gente está vivendo, aquilo que vai potencializar ainda mais a demanda. No momento, a gente precisa de muita educação de base para as pessoas entenderem que ração vegana não é uma coisa alienígena, para que aí a demanda comece a ser mais elástica, né? Ela começa as pessoas ficarem mais abertas à ideia e elas começam, na hora de ver na prateleira entre a ração vegana e a não vegana, ela começa a considerar, hoje eu vou pegar a vegana, vai que o meu pet gosta. E aí uma coisa que comentaram aqui, da gente fazer teste cego entre a ração vegana e a ração que não é vegana, as duas super premium, e ver qual cachorro o pet da pessoa gosta. Sim. O lance, a gente pensou em fazer esse lance de teste cego. É que o pet, qualquer ração, quando a gente faz a transição, ele tem uma adaptação, né? Então, poderia colocar, né, a ração vegana e a não vegana para eles escolherem, por o fato de ter que fazer essa transição gradual, pode ser que peguem, pode ser que não, vai depender mais do palatabilizante do que a qualidade do produto. Mas esse ponto que você falou, eu achei muito interessante, porque eu acho que eu nunca tinha pensado desse ângulo. Quando a gente tiver empresas fornecendo serviços e produtos a um preço competitivo, o capital entendendo que essas empresas elas são tão ou mais lucrativas do que as outras empresas, a pessoa não precisa mais usar o rótulo, ela simplesmente está dentro de um ecossistema que já é completamente descartável o uso de proteína animal em qualquer cadeia de produção ou prestação de serviço. E isso é o que eu acho que daqui 100, 200 anos a gente vai estar nessa situação e vai olhar para trás e vai achar um absurdo mesmo usar proteína animal, seja para construção de produtos ou prestação de serviço. Eu realmente penso que daqui a alguns anos a gente vai olhar com a mesma sensação quando a gente olha e a gente pensava que era normal você explorar uma outra raça por questão de cor, e hoje é um absurdo. A gente vai olhar e vai ter essa mesma relação com os animais, assim, eu falo, nossa, era um absurdo. Mas isso leva tempo, sabe? E trabalho, né? E a gente está aqui trabalhando para isso. Eu realmente acho que, pelo que eu conversei com o economista, para a gente entender essa questão de mercados veganos e como um mercado um nicho começa a se consolidar, basicamente o que a gente tem na discussão econômica é a questão dos oligopólios, né? Que é basicamente um oligopólio, é o fato de que existem muitos demandantes, muitas pessoas demandando um certo tipo de produto, mas existe apenas um grupo seleto que disponibiliza esses produtos. Esse grupo, ele é, digamos, o principal produtor e vendedor desses produtos que são demandados. O oligopólio do refrigerante. É a Coca-Cola, Pepsi, é um oligopólio de refrigerante. Tem as marcas minoritárias, mas a pessoa que vai no mercado e na hora de escolher a Coca-Cola ou a Pepsi, ela vai atrás daquilo que ela já sabe que é bom, daquilo que já está estabelecido, daquilo que ela já vê que a mídia fala bem. O oligopólio, ele se estabelece assim, muito com é um dos primeiros a lançar uma oferta para uma demanda que está ali, né? O que eu estou querendo dizer aqui é que tu pode se manter muito otimista, porque tu não tem concorrente. Quando o mercado for começar a se abrir para a ração vegana seriamente, o pessoal vai consultar o histórico e vai ver. Antes de virar modinha, a Bicho Green já estava ali. Antes de virar modinha, o Victor Ramos já estava ali trabalhando, tentando facilitar a Free Dog vegetariana, depois tentando ofertar algo que ninguém ofertava, que era uma ração vegana, e de repente, vai ter um momento em que a coisa vai explodir, tu vai te estabelecer, e aí tudo que tu tem que fazer é manter os teus níveis de sucesso, de vendas, de marketing, de fazer os teus clientes sempre satisfeitos. Então, eu acho que pra VegPet, o produto ração vegana vai ser o grande estopim, assim, de um grande projeto que tu ainda nem faz ideia qual é. E o maior desafio agora é a questão da educação para que a demanda comece a ficar maior. E aí tu vai saber que a demanda tá maior quando tu vê as rações tradicionais lançando linha vegana. Aí tu vai ver que aí tu vai ter dificuldade, aí tu vai ter trabalho, né? Pra se estabelecer, aí vai começar a briga. Sim, e uma coisa, Alisson, por exemplo, é claro que a gente quer estar bem posicionado, né, e tem esse pioneirismo, tudo, mas a gente sabe também que quem normalmente é pioneiro no mercado, você desmata para outros entrarem ali, né, e conseguirem pegar uma estrada que já está desbravada. Então, imagina se as rações tradicionais lançarem linhas veganas, claro que a gente vai sentir em termos de posicionamento de mercado, mas significa que mais pessoas vão consumir esse perfil de produto e no fim
do dia a missão tá cumprida também, sabe? São animais deixando de virar insumo para a ração dos outros pets. Eu quero que a VegPet e a Bicho Green cresça, lançar mais produtos, poder atender as demandas que aparecem. Só que se acontecer isso, das outras indústrias entrarem, primeiro que a gente pode revender através da VegPet essas outras marcas e depois vai criar esse mercado e beleza, sabe? É isso que você falou, a história vai estar registrada ali, a gente fez o nosso papel e vai continuar trabalhando forte para estar sempre bem posicionado, porque o nosso objetivo é ter o melhor produto possível dentro das nossas limitações atuais. Já uma indústria convencional, ela pode estar enxergando uma oportunidade de mercado para explorar aquele nicho olhando a perspectiva financeira. Não estou falando que vai lançar um produto inferior, mas ela vai querer extrair o máximo de retorno, né, daquele investimento que eles vão fazer. E na contrapartida, pelo menos até agora, a nossa visão é ter o melhor produto possível dentro da nossa estrutura atual. Então a gente vai sempre martelar essa tese, assim, sabe? De trazer outras coisas e por ser menor e mais enxuto, tem as suas vantagens também, né? Eu não vejo uma ração tradicional que a gente vai ter acesso à pessoa que fundou a empresa, conversando, tirando dúvida. E eu gosto dessa proximidade. Tu nem sabe quem é que fundou sei lá, essas aí. É muito... É alienígena, é mais isso, é propaganda na TV ou sei lá. E aí que eu te pergunto, como é que tá essa questão de levar a Bicho Green para os mercados brasileiros? Por exemplo, existe alguma rede de supermercado com a Bicho Green? Porque geralmente lojas de pets é mais nichado, mas rede de supermercado, já existe esse contato? Lá no sul, aí no sul, né? A Zafari, e eles revendiam, né? Eles também são posicionados mais como varejo de supermercado. E aí a maioria é rede pet mesmo, a Pets, a Pet Love. Então, assim, aos poucos a gente vai entrando, porque essas redes maiores de varejo, sei lá, Pão de Açúcar, Carrefour, eles só vão colocar esse perfil de produto quando já tiver a demanda pronta. E para você conseguir desenvolver demanda, você tem que investir um volume de capital muito alto. Então, para nós, assim, conseguir criar a demanda pela ração vegana, a gente teria que estar fazendo esse trabalho de investimento em marketing, tá aparecendo com todos os influenciadores do nosso nicho, fazendo publicidade na internet, para que as pessoas comecem a despertar o interesse. Então, o que eu vejo, assim, essas redes, elas começaram com um hambúrguer de planta, outros produtos veganos. Quando eles começarem a criar os espaços, aqui tem proteína alternativa, aí eu vejo que eles possam colocar as rações. Só que aí entra um segundo desafio, tem todo um trâmite comercial para você entrar nessas grandes redes, né? Você tem que atender vários critérios que eles pedem, e às vezes a gente quer uma estrutura ainda pequena, né? É difícil de você conseguir cumprir todas as exigências ali de margem que pedem, sabe? Então tem um outro desafio aí. Mas vai ter, viu, Alisson? A gente já conversou com algumas, que aí não deu certo de atender. E eu acredito muito que nos próximos 2, 3 anos a gente comece a ver mais a Bicho Green por aí. E eu queria muito que, por exemplo, as pessoas lá do e-commerce compram. Para as pessoas falarem para os pet shops que elas dão esse tipo de ração. Porque é mais fácil até para a pessoa, às vezes, que está no sul, pegar de um pet shop do bairro dela do que comprar do e-commerce, que a gente vai mandar pelos correios ou transportadora. Então, acho que tem essa troca também. A gente, como empresa, mas os clientes também darem essa força para nós, assim, de estimular, de divulgar, de falar que existe. Só assim eu acho que a gente vai conseguir tração suficiente. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa com Victor Ramos, empreendedor, fundador da VegPet. Conheçam o trabalho do Victor, conheçam a VegPet. Vai ter cupom de desconto, inclusive, para adquirirem produtos veganos lá da VegPet na descrição deste vídeo. Mas o ideal, depois que tu faz a transição e tu vê a satisfação dos pets, é tu sempre manter, até porque isso é uma forma da gente respeitar outros animais que muitas vezes a gente não tá vendo. Talvez eu traga ele mais vezes aqui para fazer mais e mais conversas. Tá? Enquanto o que nos cabe aqui, o que eu convido a vocês fazerem é realmente pelo menos acessarem o site vegpet.com.br para conhecerem um pouquinho mais desse universo vegano para cães e gatos, tá? Então é isso, pessoal, forte abraço e a gente se vê na seção de comentários. Falou!